Olá pessoal, deu mais de engenharia com mais um vídeo aqui hoje pelo canal. E o conteúdo hoje vai ser abordado de acordo com o comentário do nosso inscrito, que pediu para a gente estar trazendo um pouco sobre os fundamentos do orçamento, que foi um assunto também bastante retratado no vídeo anterior. Então, para quem não me conhece, sou Vanessa, sou técnica de edificações e estou graduando em engenharia civil no IFC. E o conteúdo do vídeo de hoje vai apresentar o que é o orçamento, para que serve, por quem é obrigatório estar sendo utilizado, para que a gente utiliza e por quem é utilizado, em qual setor se utiliza. Então, mas o que seria o orçamento? O orçamento nada mais é do que uma forma de planejar e organizar financeiramente os custos, né, principalmente dentro da obra. Eu vou estar usando esse exemplo, né, porque se trata disso. Então, o orçamento ele vai estar retratando essas questões, ele está buscando organizar, planejar de forma eficiente o controle de gastos para que eu não tenha um gasto desnecessário ou um gasto significativamente muito grande, que pode me levar à falência ou até mesmo endividamentos. Então, o orçamento ele é a arte de orçamentar, de organizar e configurar os gastos conforme o necessário. Então, vamos dizer que eu quero calcular o gasto que eu vou ter para minha fundação. Então, aí vai envolver o gasto com ferragem, gasto com cimento, com areia, com concreto para ser realizado com mão de obra. Então, tudo isso se envolve no orçamento. Então, o orçamento nada mais é do que uma forma mais logística, uma ferramenta utilizada para ter um controle de gastos e também estar controlando o tempo e o limite que aquela obra ela vai estar funcionando. Então, a gente pode estar fazendo um orçamento para um ano, onde cada mês daquele ano a gente vai fazer uma etapa específica da minha obra. Então, a gente tem a parte, principalmente, de limpeza do terreno, fazer as marcações, fazer as fundações, levantar a alvenaria, fazer enchimento de vigas e estacas. Então, tudo isso é planejado e executado através das planilhas e orçamentos. Tá, e os benefícios, né? Basicamente, eu acabei falando um pouco dos benefícios. Então, com o orçamento em si em obra, a gente vai estar conseguindo controlar os gastos significativos dentro da nossa obra. Então, se a gente tem um orçamento, a gente consegue estar economizando e gastando somente o necessário. E através dessa economia, a gente está podendo utilizar em outros materiais. Além disso, com as planilhas orçamentárias, a gente vai poder comprar materiais de qualidade, que não seja tão caro e nem tão barato, porque a gente sabe que equipamentos um pouco mais baratos do que o comum acabam sendo materiais de péssima qualidade. Então, o orçamento ela vai estar auxiliando nisso, então ela vai trazer bastante benefícios para nosso campo de atuação, principalmente nessas questões. Então, o orçamento ele também leva esse planejamento da obra e execução, tendo esse controle e esse financiamento, né, de quanto eu vou gastar, de quanto tempo eu vou ficar naquela obra. Além do controle, né, da logística do gasto com a mão de obra, que nada mais é do que o predeiro, o servente, o mestre de obra, né, que vai estar acompanhando aquela obra para fazer a execução correta. Caso algum engenheiro, dependendo do tamanho da obra, né, se é nível A, se é nível B, ou seja, vai depender muito do grau da minha obra. Tá, mas por quem o orçamento ele pode ser utilizado? Se voltando para a área da engenharia, né, que é a área que eu estou explicando aqui para vocês, o orçamento ele vai ser utilizado pelos engenheiros, pelas obras públicas, obras privadas, vai depender muito do órgão que vai estar utilizando. Então, a gente vai ter, né, essa divisão. Então, os orçamentos públicos, eles são obrigatórios, porque a gente tem um orçamento público, a gente sabe quanto dinheiro público foi investido naquela obra. Então, para obras públicas, é necessário, é obrigatório ter o orçamento naquela área, porque é para a gente saber se não teve desvio, tanto de materiais como de verbas, que foram utilizadas para aquela obra. Já em empresas privadas, é opcional, ou seja, a empresa ela escolhe se vai ou não utilizar. É muito comum mesmo as empresas privadas utilizarem, porque isso vai ser benéficas para ela, tanto em questão de custos, em custos com materiais, quanto a permanência e duração de obra, né, que também vai ser beneficentes para eles. Porque com o orçamento, como eu disse anteriormente, ela vai estar configurando, né, a obra para ela seguir continuamente de forma benéfica à empresa. Tá, e os riscos que aconteceriam para a gente não tiver o orçamento? Se a gente não tivesse o orçamento, a gente não tinha um planejamento, uma execução correta daquilo. E sem o orçamento também, a gente não tinha uma garantia de qualidade de equipamentos. Porque através do orçamento a gente consegue ter todo um estudo de equipamentos, né, de elementos que vão ser utilizados na obra
que garante uma ótima qualidade na obra. Ou seja, se a gente não tem a garantia de que a gente tem um material de ótima qualidade naquela obra, a gente vai ter malefícios sobre a nossa obra. Então, o orçamento ele também auxilia nessa ideia, auxilia nesse mecanismo, né, de estar auxiliando e ajudando a gente a estar configurando isso. Então, a gente também teria gastos desnecessários, né, que poderiam ser maléficos à empresa ou até mesmo às obras públicas, né, como eu expliquei. É claro que eu vou estar deixando aqui exemplos de obras públicas e obras privadas, como funcionam esses orçamentos e como eles vão se configurar, cada uma em um pilar. Então, normalmente elas são feitas, né, esses orçamentos eles são essenciais, tanto nas obras públicas, por serem obrigatórias, tanto nas privadas, que vão beneficiar aquelas empresas ao estar utilizando essas ferramentas. Essas planilhas elas são baseadas em órgãos legislativos que são cadastrados conforme a lei, como a SINAP, CEINFRA, que são, né, sistemas, sites, na verdade, que a gente vai estar conseguindo ver o custo, mais ou menos, né, do equipamento ou do trabalho daquela execução. Então, vamos dizer, então, concluindo um pouco sobre o vídeo, é importante lembrar que o orçamento ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, mas que na nossa área ele é utilizado por empresas, né, tanto públicas como privadas, e é importante lembrar que o orçamento público ele é obrigatório e para empresas privadas ele é opcional, mas que é utilizado, né, para ter esse controle de gastos e estar calculando ali os ganhos que eles tiveram naquela obra e os gastos que eles tiveram de forma desnecessária ou necessária. Como eu já havia falado, ela vai ter importância, né, de tá fazendo essa logística, né, desses gastos de forma desnecessárias, entre outras questões. Então, é isso. Deu um match na engenharia civil. Por favor, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar muito a estar trazendo conteúdo para vocês e tá sempre melhorando o possível.